para ele. Mas não, irmãos. Eu queria, antes de começar a ministrar essa palavra, dizer aos irmãos que eu nunca assumo o púlpito como um endereço para ninguém. Quando nós pregamos a palavra, a gente prega a palavra do jeito que ela é. E eu vou ser sincero para os irmãos. Toda vez que eu prego, o primeiro a receber a mensagem sou eu. O primeiro a receber a mensagem sou eu. E como dizia o pastor Custódio Roque Duarte, quando serve para mim, eu pego a carapuça, ponho na minha cabeça e vou consertar a minha vida. Porque a gente precisa de ir para o céu. Quem está aqui para ir para o céu? Então a gente vai para o céu. E a palavra limpa, né, irmãos? A palavra, uma das coisas importantes que nós vemos na palavra de Deus é que ela nos confronta. Ela vem de encontro a nós. Né? Ela vem, eu nem vou dizer de encontro, ela vem contra as nossas atitudes erradas. E como disse o apóstolo Tiago, quem é que não erra? Todos nós cometemos as nossas falhas, todos nós erramos na nossa caminhada, e é muito importante dizer que nenhum de nós aqui queremos errar. Ninguém aqui quer errar, a gente quer acertar, mas a gente não acerta tudo não, irmãos. A gente, às vezes, faz coisas, até mesmo para a nossa autorrecreação, ou mesmo induzido, né? Somos, às vezes, induzidos a praticar coisas erradas, de maneira que a gente desagrada a Deus, de maneira que desagrada não só a Deus, mas também o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então, independente de qualquer situação, quando a palavra é ministrada, ela tem um endereço certo. Qual é o endereço? A igreja. O endereço da palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus é para a igreja. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, então a mensagem é para mim, a mensagem é para você, a mensagem é para cada um de nós. E como diz o livro do Apocalipse, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é impuro, cometa ainda mais impurezas. Mas aquele que é puro, purifique-se mais ainda. É para isso que serve a palavra, para diferenciar, como disse o profeta Malaquias, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós estamos aqui servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Eu quero apresentar o nosso irmão que está aqui conosco pela primeira vez, esqueci o seu nome. Fernando. Fernando me ligou hoje, passei o endereço da igreja, recém-chegado do Brasil também, e está ali o Fernando. Fica de pé, Fernando, para que a igreja possa conhecê-lo. Está ali o nosso irmão. Irmão, quer dizer bem-vindo a ele? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Sinta-se bem, Fernando, está na casa do Senhor. Vamos, nessa noite, aprender a palavra de Deus. Irmãos, eu tomei esse texto bíblico, todo esse capítulo, fica mais fácil para a gente compreender. Eu vou seguir passo a passo, dentro desse texto, aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração, e com muito temor na minha alma, com muito amor no meu coração, nós queremos externar aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração nessa tarde, quando a gente estava preparando para esse culto nesta noite. O apóstolo Tiago, ele fala exatamente todo esse capítulo 3 do livro de Tiago, ele está exatamente mostrando a capacidade de influência e o poder da fala. Por que não dizer, né, eu vou usar essa expressão, porque quando a gente fala assim sobre a língua, parece que a gente está falando uma palavra bem forte, né? Isso pode soar um pouco forte nos seus ouvidos, no seu coração. Então eu vou dar uma amenizada e vou dizer, muitas horas eu vou pronunciar a língua, mas na maioria das vezes eu vou pronunciar o poder da fala, ou o instrumento da fala, não é mesmo? Tiago, então, ele faz relevante nesse capítulo 3 o membro de interlocução. Qual que é o membro de interlocução? Aquilo que você expressa, né? A língua é o membro do corpo que permite você formar frases. Obviamente, as frases são formadas no nosso cérebro, porém, elas se expressam através do seu movimento bucal e com a língua que está no meio do membro, que é um membro que está no meio do corpo e que faz você ter capacidade de expressão. A gente tem que ter muito cuidado com essa língua, ou com esse poder de fala que nós temos, porque a gente pode falar qualquer
qualquer coisa. Não é mesmo? A gente pode abrir a boca, nós temos essa faculdade que o Senhor Deus colocou em nós de articular. Você não vê nenhum animal conversando, a não ser o papagaio que repete palavras que você diz, né? E assim mesmo, muito poucas palavras. Mas nós, eu e você, temos essa grande capacidade. E o contexto aqui, os irmãos prestem atenção, contexto do capítulo 3 de Tiago, Tiago está chamando a atenção para 3 elementos. Primeiro, ele fala sobre os mestres, né? Depois ele fala sobre os sábios, e depois ele fala a todos os irmãos. Se você analisar, ele vai citar pelo menos 3 vezes nesse capítulo a expressão meus irmãos, se dirigindo aos meus irmãos. Ele se dirigia a toda a igreja, né? Vamos dizer assim, aos irmãos. Mas ele faz relevante a pessoa do mestre e a pessoa do sábio. Esse capítulo 3, o foco dele principal, e os 2 últimos versículos que nós lemos, vocês perceberão, dá uma olhada aí na sua Bíblia, se o Marco puder nos ajudar aí, para colocar aí o capítulo 3, e deixar ele colocado aí o capítulo 3, vamos dar uma olhada no versículo de número 17, o versículo 17. Versículo 17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. O carro forte do capítulo 3 diga comigo, a sabedoria que vem do alto. Mas, ou seja, Tiago faz distinção entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. Entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria adquirida através do conhecimento, que nós poderíamos também falar sobre conhecimento, informações, acúmulo de informações na nossa mente. Tiago está chamando a atenção para esses fatos, e essa palavra, ela é aplicada exclusivamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós temos que ter muito cuidado com essa capacidade que nós temos, irmãos, de articular. Você pode abençoar, como você pode também trazer problemas muito sérios, se você abrir a boca sem ter essa sabedoria que vem do alto. Abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. E eu estou dando, nesta noite, um estudo da palavra de Deus. Como é bom se o povo gostasse de estudo bíblico, né? E viesse para a casa de Deus para aprender. Mas a gente sabe que estudo bíblico talvez para muito poucos, né, que se interessam. Provérbios capítulo 6, versículo 16, até o versículo de número 19, 3 versículos. Olha o que diz o texto. Se você puder ler comigo no telão, vamos ler junto numa sua voz. Vamos lá, 1, 2, 3. A. (18). 19. Vamos ler esse versículo de novo, 19? Esse é o foco. Testemunha falsa, mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Deixa eu perguntar para você, qual é o instrumento usado para proferir mentiras e semear contenda? Qual é o instrumento? A língua. É esse pequeno membro que nós temos dentro da nossa boca, que é tão usado, né? Imagine se arrancar a nossa língua. Diga comigo assim, ninguém gostaria de viver sem a língua. Irmãos, portanto, a língua é necessário. Quando eu estava estudando, olhando esse texto, eu me deparei no seguinte posicionamento. Essa língua, ela provoca uma situação muito grande, muito grave. Ela provoca coisas graves. Mas ficar sem ela é difícil. Não dá para ficar sem a língua. É interessante isso. Pensou se alguém chegar e pegar ela assim, arrancar e cortar?
Você vai perder a capacidade de falar, não funciona, não é bom, não é? Portanto, ela é imprescindível. O que é que nós temos que fazer com ela? É óbvio, meus amados irmãos, que eu quero apenas explicar uma coisa para os irmãos. Quando nós falamos de língua, quando o Tiago diz assim, que a língua é como... Ele não diz que a língua é como um fogo, porque isso aí seria uma figura comparativa. Ele disse, a língua é um fogo. Isso é metafórico. Ou seja, a língua atua como fogo. Ela incendeia o fogo incendeia uma floresta, não é assim? O fogo põe fogo, ou seja, o fogo, ele incendeia uma floresta. Tiago está, metaforicamente, dizendo que a língua pode incendiar também uma floresta. Floresta aqui, ele está se referindo ao povo, aonde essa língua está no meio. O corpo, aonde essa língua está no meio. Portanto, o corpo de Cristo também tem língua. E nós precisamos de ter muito cuidado em usar esse instrumento que o Senhor Deus nos deu para que a gente não cause danos e que Ele só nos cause bens, né? Benefícios para o reino de Deus, benefícios para a nossa vida, benefícios para o corpo de Cristo. A língua, ou essa capacidade de articulação e de fala que nós temos, isso é uma bênção, é Deus que nos deu. Portanto, quando você abrir a sua boca para falar sobre determinada coisa, ou sobre determinada pessoa, sobre determinado assunto, abre a boca para sair bênçãos e não maldição. Abre a boca para você abençoar e não maldizer, para você elevar e não abater, para você falar bem e não falar mal. Infelizmente, falar mal é um vício, sabia? Falar mal dos outros é um hábito. Hábito é o mesmo que vício. Tem gente que não consegue falar vou arranjar um nome aqui que não tem aqui, né? Do Joaquim. Tem gente que não consegue falar do Joaquim, não consegue ver o lado bom do Joaquim, mas o lado mal é o que ele gosta de bater na tecla. É claro que se você for procurar mal em mim, tu vai achar. Se eu for procurar mal em você, eu vou achar. Mas se eu também for procurar o bem, eu também vou achar. Irmão, você sabia que tem gente tão crente, cheio de Deus, que não consegue falar mal nem do diabo? Nem do diabo consegue falar mal. Essa pessoa é dominada totalmente pela presença do Espírito Santo, né? Quando você não tem nada para falar de bom, então também não fala de mal. Também não fala de mal. Use esse membro que você tem nas entranhas do seu corpo, use-a com as entranhas da misericórdia. Mesmo que você tenha muitas razões para abrir a boca e falar mal de alguém, abre a boca, faz o contrário do seu querer, fale bem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sei, isso não sei se os irmãos estão percebendo, mas parece que essa palavra que eu estou dando aqui é a terceira parte de uma série que eu estou trazendo sobre a vivência cristã na igreja. Já é a terceira mensagem que o Senhor Jesus me dá para mostrar à igreja como é. Irmãos, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? A irmã Rosiane levantou as duas mãos. Todos nós queremos ir para o céu, meus irmãos, mas não vai entrar... Deixa eu dizer, o adultério pode não tirar você do céu, porque você foge dele. Você foge dele. O roubo pode não tirar você do céu, porque você foge dele, você foi liberto. Você pode ser liberto de tantas outras coisas grandes, mas ainda talvez não foi liberto do falar mal das pessoas, e isso leva para o inferno tanto quanto o adultério. Isso leva para longe de Deus tanto quanto o adultério, porque, meus irmãos, fale bem do seu irmão, abençoe ele, não amaldiçoe. Não é? O texto de Tiago diz que nós podemos falar bem e podemos falar mal. Olha o versículo 1, por favor, Marcos, coloque para mim aí. Tiago 3 e o verso 1. Eu queria que você lesse comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que... Sabe,
Tiago está dizendo assim, não devemos agir de maneira como se nós soubéssemos. Deixa eu colocar isso melhor. Tiago está dizendo que nós não devemos agir como se soubéssemos tudo ou se soubéssemos de tudo. Eu não sei se deu para vocês ver a diferença. Tem gente que acha que sabe tudo. E essa mesma pessoa, às vezes, é tentada a achar que sabe de tudo que acontece no meio dos outros. Ele é o repórter, o alto-falante. Como é que chama aquele? É o megafone, né? É o megafone. Quando abre a boca, ele faz questão de se infiltrar em tudo. Quer saber de tudo. Quer conhecer tudo. Isso é um perigo, meu irmão. Isso é um perigo. No mundo em que nós estamos vivendo, parece que a gente não tem nem como esconder de saber das coisas. Quando você está tranquilo assim, eu estava orando aqui, agora, estava orando, o telefone fez assim, plim, aí você olha, é uma notícia. Chama a atenção de você para você ver as notícias, para você saber o que está acontecendo. E isso vem em tempo recorde, isso vem em tempo real, as notícias chegam. Eu costumo dizer que hoje o nível de informação, a capacidade de informação que nós temos, irmãos, você imagina Einstein, você imagina aqueles grandes homens do passado que inventou as grandes teorias. Irmãos, hoje eles, na verdade, não sabem talvez nem 10% de que uma das nossas crianças sabe, a nível de informações recebidas pela forma e pelos meios de comunicação que existe. É muita coisa de informação na minha cabeça, na sua cabeça, na nossa cabeça. Nós precisamos de ter cuidado, não agirmos como se a gente soubesse de tudo e soubesse tudo. Muitas pessoas, que às vezes a gente vai falar sobre determinado assunto com ele já sei disso. Não, eu já sei disso. Não tem a hombridade, a humildade de pegar a informação do outro, somar com a dele e melhorar. Mas ele já quer achar que isso que você falou, eu já sabia. Às vezes nem sabia, mas é a grandeza. Tiago está chamando a atenção. Não sejais muito de vós mestres, pessoas que acham que sabem de tudo. Irmãos, eu vou tornar a repetir. O que eu estou trazendo aqui nessa noite é para mim, tá? Se você quiser receber, receba. Se você não quiser, eu pego tudo para mim. Eu pego tudo para mim. Eu quero aprender. Eu quero aprender. E eu quero melhorar, porque eu quero entrar no céu. Se você também quer entrar no céu, pega, melhora. E vamos fazer a obra de Deus. E saber que nós precisamos. Você quer ver? Olha o versículo 2. O versículo 2. Por que Tiago, ele diz essa expressão? Verso 2, 3 e 2, por favor. Olha aí. Todos nós o quê? Tropeçamos em alguma coisa. Tem uma outra versão, essa versão aqui, se os irmãos prestarem atenção na leitura, ele diz o seguinte: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Muitas coisas. Quem aqui sabe tudo? Quem aqui sabe de tudo? Graças a Deus que ninguém, não é? Mas a gente não age assim, não. Tem muitos que agem como se soubessem. Na hora de levantar a mão, a gente tem vergonha, né? Mas na hora de agir, a gente age como se soubesse. Irmãos, nós precisamos entender que o tudo só Deus sabe. De tudo só Deus sabe, só o Senhor sabe. Nós vivemos aprendendo, vivemos a cada dia aprendendo. Abre a Bíblia em Provérbios, capítulo 1, por favor. Ou seja, Provérbios de número 1 e o versículo número 5. Vamos ler esse texto sagrado. Vamos ler. Toda vez que nós acharmos que sabemos tudo, olha o que diz o texto. Ouça também o sábio e cresça em... Não, eu vou ler para me ver se vocês todos respondem. Ouça também o sábio e cresça em... Ciência é conhecimento. E o entendido adquira o quê? Habilidade. Olha o que diz a versão a minha versão que eu tenho aqui. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conhecimentos e conselhos.
Muitas vezes eu não paro para ouvir, perco a oportunidade de ser aconselhado. Muitas vezes eu não paro para dar crédito a que o fulano está me falando, a que o sábio está me falando, por eu achar que eu sei tanto quanto ele. Quando, na verdade, cada um de nós deve julgar os outros superiores. Irmãos, como é bom! Quantas vezes eu sento para conversar com um irmão ou com outro e eu acabo aprendendo coisas que parece que eu nunca tinha visto e nem ouvido. Às vezes, no viver diário de uma pessoa, ele pode não ter um curso teológico, ele pode não ter um curso em psicologia, ele pode não ter um curso superior, ele pode às vezes não ter nem o primário, mas a sua vida, se é um sábio, um homem de Deus, a sua vida diária me transmite conhecimentos que eu preciso aprender. Nós precisamos de ter essa humildade. Eu não canso de pensar que se nós quisermos nos assemelhar a Cristo, nós temos que olhar para Ele na figura pintada por Paulo aos Filipenses. A caricatura que Paulo apresenta de Jesus é uma caricatura humilde, e muitos de nós não passa no teste de Paulo no capítulo 2 de Filipenses. Não passa, irmãos. Vem para a igreja, canta, prega, ora, mas não passa no teste de Filipenses 2. Por quê? Porque se julga superior, se julga grande, se julga melhor. Não, 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 não. Jesus, o maior, se fez o menor dentre todos. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos alcançar essa bênção, que é a salvação da nossa alma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos a um texto bíblico mais. Cuidado que devemos ter. Olha, temos que ter cuidado, porque nós devemos ter a nossa postura na área da comunicação. Viu? Temos que ter a nossa postura na área da comunicação. Primeiro, a gente não sabe tudo. Então, não chegue para alguém para informar aquilo que você não sabe. Não chegue para alguém, e tem muitas pessoas que são especulativas. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o teor dessa mensagem nesta noite. Muitas pessoas que são especulativas. Quando a gente busca muita coisa, irmãos, quando a gente, sabe, tem alguém que fica cavando notícias, é igual repórter, né? É igual repórter. Eu estava ouvindo hoje alguém dizendo que nesse mundo em que nós estamos vivendo do politicamente correto, você fica cavando, busca informação, e quando passa a informação, ele se isola. Isso é muito interessante, ele se isola para não falar a verdade como ela é, esconde atrás da verdade e diz, disseram assim. Né? Ele pode ver a situação, ele pode ver o que aconteceu, ele pode ver, mas ele diz, olha, eu vi na verdade que o rapaz estava caído, mas sei lá, pode ser que não seja ele. É uma espécie de fugir da realidade. Nós precisamos de assumir o papel. Para isso, devemos de ser, irmãos, reais. Tiago diz que não minta. Interessante essa expressão. Olha o que Tiago diz. Não minta com a verdade. Olha que coisa estranha. Parece um paradoxo. Parece que Tiago não disse nada. Mas nós vamos ver no decorrer, antes de terminar, você vai entender o que é que Tiago estava dizendo. Não minta. Quando você omite, não tem diferença da mentira. Né? Quando nós omitimos, mas meus irmãos, por isso não queira saber tudo, não fica buscando, não fica pesquisando, não fica atrás. Deixa eu ver, isso é trabalho para detetive, irmãos, em processo criminal. Viu? Isso é trabalho para detetive, eu vou repetir, em processos criminais. Nós não precisamos disso, nós precisamos é olhar para Jesus, porque se eu olhar para você, eu vou ter com que te acusar. Se você olhar para mim, você vai ter com que me acusar. Sim, porque nós somos acusáveis. Somos pecadores, sim ou não? Ou você não é? Somos, mas nós temos um que nos purifica. Nós temos um que nos lava. Nós temos um que nos ajuda. Então, quando eu abrir a boca, abre para abençoar. Aleluia.
Abre para falar bem daquilo que a pessoa faz de bem. Aquilo que ele faz de mal, eu não preciso sair por aí falando. Eu posso ir a ele e falar com ele para tentar livrá-lo da situação em que ele se encontra. Mas não sair por aí conversando e dizendo e falando. E isso provoca fogo na seara de Deus. Bom, amém? Não era isso que vocês queriam ouvir não, né? Queriam ouvir uma mensagem arrebatadora, né? Vamos ver Tiago 3:3, por favor. Tiago 3:3, vamos ver. Tiago 3:3, o verso 3, o verso 4 e o verso 5, diz a mesma coisa. O verso 3 diz assim: ora, nós colocamos freio na boca de quem? Para que a gente coloca freio na boca do cavalo? Para que ele obedeça. Imagina, você pega um lado da rédea assim, é rédea mesmo, né? E puxa. Na hora que você puxa assim, tem um negócio, o freio é uma coisa que entra dentro da boca dele e machuca. Quando você puxa, ele tem que obedecer. Você puxa para cá, porque dói. Dói. Tiago está dizendo, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam. E então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Sabe o que Tiago está falando? Se você não consegue guardar a língua de sair e ficar falando, mete um freio na boca. Peça o freio da graça, irmão. Você já viu falar no freio da graça? Freio da graça, né? Freio da graça. Tem uma irmã lá no Brasil que ela vivia orando: Senhor, põe em mim o freio da graça. Põe em mim o freio da graça. Um dia a boca dela amanheceu toda empipocada de machucado. E ela não conseguia falar. Ia falar, doía a boca. Ela: Jesus, esse é o freio da graça, não quero mais não. Tem gente que está precisando do freio da graça, irmão. Freio da graça, para parar de falar. Tem gente que fala para os cotovelos. Fala o que der, o que vier, e acha que está certo, porque se julga que entende mais do que os outros. Se julga que é juiz, julga que é um juiz, julga que está fazendo certo. O resto, todo mundo está errado. Ele que está certo. É ele que interpreta certo. É ele que sabe as coisas certas. É ele que conhece. O resto, ninguém presta. O resto, está tudo errado. Tem gente assim, não tem? Irmãos, no nosso meio tem. Você vai na internet e você vê pessoas que acham que são os donos da verdade, donos da situação. Ora, o que vai fazer com os outros? Será que só ele é que é o certo? Meu Deus, que é isso? Vamos entender, olha o que Tiago está dizendo, mete um freio na boca. Em outras palavras, mete um freio na boca. O verso de número 4, por favor, coloque para nós aí. Tiago fala assim, o navio está em pleno mar, alto mar. Onda joga de um lado para o outro, enorme nau, ele usa a expressão naus, navios. Apenas um leme faz só assim, ó, na traseira do barco, para lá e para cá, para lá e para cá. E a gente, um homem sozinho, rodando um leme, né? Roda o leme para lá e para cá, e o navio vai aonde ele quer. Vai aonde ele quer. Se você dominar a sua capacidade de fala, se a gente dominar esse potencial que nós temos de articulação, de fala, que está aqui bem dentro dos nossos membros do nosso corpo, irmãos, você vai aonde você quiser. Agora, uma palavra solta, você se torna escravo dela. Soltou a palavra, pronto, você disse. Você pode até pensar, você pode até raciocinar e pensar aquilo, mas se você travar a sua boca e não falar, a palavra é sua escrava. Mas se você abre a boca e fala, você se torna escravo da sua palavra. Então tome cuidado. Tome cuidado. Vamos abrir a boca para abençoar e não para maldizer. Você sabe, vamos ler o versículo de número 5. O verso de número 5, o texto sagrado diz assim, ó. Assim, eu queria que vocês leiam. Vamos lá, 1, 2, 3. É um pequeno membro. Vede quão grande bosque, um tão pequeno fogo incendeia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você já viu na igreja
Eu estou aqui pensando, eu devia ter pregado essa palavra no domingo, né, quando a igreja está cheia, né? A igreja está cheia. Mas a gente fica pensando assim, não vou dar uma palavra dessa, não. Mas você sabe o que é palavra desse tipo que põe a gente dentro do céu? São palavras desse tipo, dessa natureza, que põe a gente no prumo, não é mesmo? Põe a gente no prumo. Porque a gente quer ouvir só coisa boa, às vezes, né? Coisa boa. Mas olha o que o texto está dizendo. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Fogo aqui é a língua, não é? Sim ou não? Fogo aqui é a língua. Que coisa tremenda. Você já viu uma igreja incendiada por a língua de alguém? Hein? Ele vai ali, ele vai no outro, ele vai no outro, ele vai no outro, daqui a pouquinho. O fogo custa chegar aqui em cima, você sabia? O fogo custa chegar aqui, ó. Mas lá atrás o negócio fica que eu vou te falar, viu? Fica que só Deus na causa. Só Deus na causa. De vez em quando tem um que sai lá de trás, pastor, está pegando fogo lá, hein? Aí o pastor tem que dar uma palavra dessa para apagar o fogo. Não é mesmo? Graças a Deus que a palavra, ela é fogo, mas ela também é água, né? Ela é água. E você sabia que esse fogo da palavra apaga o fogo da língua? Apaga, porque a palavra é maravilhosa, né? A palavra, ela é maravilhosa. E, irmãos, incendeia mesmo, incendeia. Tem pessoas que ficam totalmente incendiado para o mal. Não é possível. Aí entra, não é possível que isso esteja acontecendo, não é possível. E aqui está mentir com a verdade. Você vive aonde deveria existir a verdade, você vive aonde deve ser pregada a verdade, e você simplesmente está demonstrando para todos os outros que ali tem a mentira. Porque quem é que quer viver no meio de um povo desse jeito? Um falando mal do outro. Quem é que quer viver? Não, deixa eu sair daqui. Não é assim que... Eu seria o primeiro, não dá para mim. Não dá para mim. Então nós temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos. Vamos ler o versículo 6? Vamos ler o versículo 6? Presta atenção, irmãos. Meu assunto aqui não é direcionado a um indivíduo. Ouça-me. Não é direcionado a um indivíduo, é direcionado à igreja do Senhor Jesus. Você é igreja? Eu sou igreja. Então é para mim viver bem, fazer a obra do Senhor, andar em novidade de vida. Verso 6, coloca para nós aí. Vamos lá, 1, 2, 3. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso, meu Deus, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada por quem? Irmão, quem é que põe fogo na língua? No sentido de falar mal. Quem é que põe? O inferno. Em outras palavras, quando nós permitimos que a nossa língua seja usada para trazer esse incendiamento, inflamando o curso da história, da natureza, é Satanás usando aquilo que eu deveria usar para a glória de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Que Deus nos cubra com o seu sangue, para que nós venhamos a não permitir que Satanás use aquilo que Deus nos deu para abençoar e não para amaldiçoar. Você pode dizer um amém? Eu sei que está difícil dar glória a Deus, dar amém, mas essa é a grande verdade. A língua ou o poder da fala é um instrumento que revela o nosso caráter. Você acredita nisso? A língua ou o poder da fala. Vamos ver o verso 9? Vamos ver o verso 9? Coloca, por favor, o verso 9. Diz assim: com ela, nós o quê? Bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Interessante, né? A gente amaldiçoa a semelhança de Deus. O verso de número 10, o verso 10, vamos ver o verso 10, diz assim: da mesma boca procede bênção e mais o quê? Aí, o que Tiago fala? Vamos ver o conselho de Tiago, vamos ler junto o conselho de Tiago?
Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Não convém. Da mesma boca procede bênção, mas da mesma boca procede maldição. Como é que isso acontece, pastor? É que do Joaquim eu falo bem, mas não tem Manel aqui não, mas do Manel eu falo mal. Eu abençoo o Joaquim e rebento com o Manel. Né? Eu abençoo o fulano, mas o outro, olha, aquele é bom, mas aquele lá não presta não, viu? Ah, irmão, não vem dizer que você nunca ouviu isso não, porque se a gente bobear, a gente mesmo cai nessa esparrela de falar esse tipo de coisa. É por isso que a gente tem que aprender, tem que aprender. Né? Eu não estou aqui para fazer você ser arrebatado, eu estou aqui para você pensar. Essa palavra é para você pensar, raciocinar, analisar, e vamos filtrar, porque vai subir para o céu aquele que é puro de coração, mas o quê? Que não abre a sua boca, é para falar mal das pessoas, não se entrega à vaidade, não é isso? Só vai subir para o céu aqueles que têm o Espírito de Cristo. Olha aqui para mim, diga comigo, para subir para o céu, é preciso ter o Espírito de Cristo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu Cristo falar mal de alguém? Hã? Mas tinha Judas, que Jesus tinha tudo para falar mal dele. Quantas vezes na Bíblia fala que Jesus falou de Judas? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Quantas vezes a Bíblia fala que Jesus falou do apóstolo Pedro, que negou ele? Nenhuma vez. Muito pelo contrário, ajudou eles a se firmarem na verdade. Não é isso, irmãos? Ou eu estou falando bobagem? A língua é para ser usada para a bênção e não para a maldição. Mas Tiago diz que da mesma boca procede bênção e procede maldição. Não convém ser assim, meus amados irmãos. É o que Tiago está ensinando para nós. Tiago, não convém ser assim. Vamos ler ainda o versículo de número 11. Versículo 11. Versículo 11. Ó, vamos ler junto? 1, 2, 3. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Em outras palavras, você vai jogar lá o balde lá no tanque, né, na fonte. Tira um balde de água. Essa aqui está doce. Joga na mesma água. Essa aqui está salgada. Tem jeito para sair isso? Não tem. Ou é uma ou é a outra. Você não pode, não existe da boca. Irmãos, a fonte... Aí eu pergunto, né? O que é que a gente pode perguntar? O que é que está saindo de dentro de você? O que é que está jorrando quando você articula a sua fala? O que é que está jorrando? Verso de número 12. Vamos ler o verso 12. Já estou encerrando, irmãos. Verso 12. Verso 12. Diz assim, vamos lá, 1, 2, 3. Meus irmãos, produzir azeitonas, ou uma videira produzir figo, nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Olha, irmãos, da figueira vai sair o quê? Figo. Da videira vai sair o quê? Da videira sai azeitona? Não. Tiago fez um jogo de palavras ali para poder chamar a atenção. Viu como é que é bom a gente ler o texto e observar? A gente lê assim e passa por cima. Da figueira produz o quê? E da videira? Uvas. Tiago está dizendo que se a árvore é uma, não vai produzir outra coisa, não. Não vai produzir outra coisa. Então nós precisamos ter, irmãos, aleluias, glória a Deus. Sabe o que o Tiago está dizendo? Se você vê alguém falando mal, esse não é crente, não. Porque não é uma árvore que está produzindo bons frutos. Não. Só vai para o céu árvores que produzem frutos bons, bons frutos e frutos verdadeiros. Tem muita gente que está na igreja, mas não produz frutos como se ele fosse um bom cristão. Apenas uma nomenclatura cristã. Ah, eu sou um cristão, mas quando abre a boca, não parece que é cristão. Não parece e revela que não é. Mas, irmãos, figo vem da figueira, uva vem da videira, azeitona vem da oliveira. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Ou você tinha esquecido da oliveira? Azeitona vem da oliveira. Crente é crente, irmãos.
aleluia, o fruto dele mostra. Olha aqui para mim, eu tenho que falar isso. Quando você vê alguém aí atrás, ou por aí, ou por lá, falando mal, fala de não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo. Sai fora, isso não é cristão não. Pelo amor de Deus, sai fora, que ele vai te contaminar. Ele vai te contaminar, você vai ficar endemoniado igual ele. Me perdoa a expressão, bem forte, mas é verdade. Porque quem faz isso são pessoas cheias de espírito mau. Fica semeando fogo para cá. Irmãos, olha aqui, eu não sou muito autoridade nessa área para falar. Mas quando você vai fazer uma queimada, digamos assim, lá no seu pasto, qual é o seu objetivo para fazer uma queimada no pasto? Você que já trabalhou no Brasil com isso. Qual é o objetivo? Você mete fogo lá lá. Para quê? Para acabar com o mato, não é? Para acabar, jogar no chão, deixar limpo. Não é isso? O objetivo do fogo é esse. Incendiou, pegou fogo, acaba com tudo. Pau de lenha que está, árvore que está ali há muitos anos, vai para o chão, vira carvão, acaba tudo. É para isso que Satanás trabalha com esse tipo de gente na igreja. Para queimar aquilo que Deus levantou. Para destruir. Para destruir. E consegue. O pior é que consegue. Tem muita gente que vai. Muita gente que vai. Meus irmãos, não seja assim. Olha o que o Tiago está dizendo. Eu gosto dessa expressão dele, que ele usa assim de forma carinhosa. Meus irmãos. Ele usa, por 3 vezes, se eu não me engano, ele fala nesse capítulo. Meus irmãos. Ele se dirige, meus irmãos. Não seja assim. Não sejam assim. Vamos ser unidos. Sabe, quando você olhar para mim, e que você vê o meu defeito, põe esse meu defeito de lado, e olha para o outro lado e vê aquilo que eu não tenho de defeito. Eu ouvi uma explicação hoje da questão dos 4 evangelhos que eu achei muito interessante. Principalmente dos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Sinóticos. Por exemplo, se eu estiver desse lado aqui, desse púlpito, e o irmão Osiel estiver do outro lado do púlpito, preste atenção, eu aqui desse lado, o irmão Osiel do outro lado do púlpito. E aí alguém fala assim, descreve para mim esse púlpito. Eu vou descrever. Esse aqui está um pouco transparente, né? Mas suponhamos que ele não seja transparente. Aí eu vou descrever esse lado aqui, né? Eu descrevo que aqui tem isso, 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 isso. Mosiel, que está do lado de cá, vai dar a descrição dele, né? Aí ele vai descrever esse lado aqui do púlpito. Parece 2 descrições, mas de uma coisa só. Sim ou não? Descrevendo de uma coisa só. O que Tiago está querendo mostrar para mim e para você, meus irmãos, é que nós temos que ter muito cuidado em descrever alguém. Porque se você olhar desse lado aqui da minha pessoa, você pode ver alguns defeitos, algumas coisas erradas, algumas trenzinhas que não estão muito bom. Mas o outro que está vendo do lado de cá, vai dizer, não, rapaz, eu não conheço o pastor Telcio assim, não. O Telcio não é isso que você está pintando para mim, não. Faz sentido? Como se diz em inglês, make sense? Make sense? Não é isso que você está pintando. Mas então tem 2 lados? Não, não é 2 lados. Não é 2 lados. É que, na verdade, você não sabe tudo. Você não conhece tudo. Lembra-se de que eu falei no início? Nós não conhecemos tudo. Então, pega o bom, martela em cima dele, que vai ficar melhor. Você não entendeu a expressão martelar. Eu preciso te explicar isso aí. Você sabe como é que forja uma espada ou uma knife? Uma faca mesmo, né? Para nós, nosso português é assim. Não vamos acompanhar do nosso português. Você sabe como é que forja uma faca? Você pega um ferro todo, de qualquer maneira, cru, põe ele aonde? No fogo. Põe ele no... Até pouco tempo atrás eu achava que pegava ele e enfiava na água. Mas depois eu fui descobrir que aquilo não é água, não, é óleo. É óleo. Você pega põe ele no fogo e fogo nele. Eu não sei, tem que atingir uma temperatura enorme, enorme.
Aí você pega ele e põe em cima de uma bigorna, que é tipo um pé de ferro. Pega um martelo, uma marreta bem pesada e ó. Quem é que já escutou o barulho da bigorna? Tum, tum. E bate, 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 bate. Aí o ferreiro vai e pega aquele negócio com uma tenaz, né? Que é aquela tenaz e pega e enfia dentro do óleo. Eu achava que era na água, mas era no óleo. Enfia no óleo e aquilo faz assim, dá aquela fritura, aquele fumaceiro, ele sai de novo e mete no fogo, e fogo nele, e fogo nele. E martela até ficar bom. Pega o lado bom, martela ele, que você vai forjar alguém maravilhoso. Você vai forjar alguém para a glória de Deus. Oh, aleluias. Porque quando você está martelando, as arestas vai saindo, as cascas vai caindo, mas martela no bom, martelo no bom. Quando você martelou, põe ele no óleo. Aleluias. Põe ele no óleo da sua oração, no óleo do jejum para ele, interceda por ele, põe ele no óleo do Espírito Santo. Ore por ele, Senhor, abençoe. Senhor, esse lado dele, ajuda ele. Irmãos, o dia que nós atingirmos esse nível de maturidade cristã, pode vir, Senhor Jesus, que a tua igreja está esperando. Oh, aleluia. Eu queria pregar mais, o tempo não permite. Vamos ficar de pé, irmãos, nesse instante. E eu quero terminar com o versículo de número 17, que traz o verso 16, diz assim: porque na sabedoria que é terrena, vem inveja, espírito de facção e perturbação e toda obra perversa. Olha que coisa estranha. No espírito, ou nessa sabedoria que você acha que você sabe tudo, mas é uma sabedoria carnal, acha que sabe, né? O texto diz que essa sabedoria, ela traz espírito faccioso, divisão, espírito divisor, de facção. É isso, é aquilo, é aquilo. Para entender isso melhor, a gente precisava de ir lá na igreja de Corinto, o tempo não permite. Espírito faccioso, eu prefiro fulano, eu prefiro aquilo. Não, meus irmãos, que não haja isso em nosso meio. Aí o versículo diz assim: porque a inveja, ou onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Perturbação e toda obra perversa. Mas no versículo 17, o texto diz assim: mas, oh, aleluia, vamos ler aí? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O verso 18 diz assim: ora, aí no verso 18, Tiago chama em outras palavras, ele está chamando essa sabedoria que vem do alto de fruto da justiça. Fruto da justiça. Quando você semeia, ela produz paz. Oh, aleluia. Totalmente o contrário da outra, que produz, que arrebenta, que destrói. Essa aí não, essa aí constrói, produz paz. Vamos ser sábios segundo Deus, amém? Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vamos orar. Eu queria falar mais nessa noite, mas eu não quero tomar muito seu tempo, né? Eu sei que já está dando 9 horas, mas eu queria mostrar outras coisas. Quem sabe, aí eu acho que eu vou continuar com essa palavra, irmãos, em uma outra oportunidade. Mas eu queria que você entendesse que nós, como crentes do Senhor Jesus, irmãos, não é só vir na igreja e cantar, viu? Presta atenção. Não é só vir na igreja, sentar aqui nas cadeiras e cantar e cantar. Ser crente não se constitui só nisso, só em vir na igreja. Eu costumo dizer que crente mesmo é fora da igreja. Crente mesmo é fora daqui. É lá no seu trabalho. É quando você tem a oportunidade de maldizer, você bendiz. É quando você tem a oportunidade, você tem tudo para quebrar o pau, você não faz isso, você glorifica. Crente é isso, irmão. Crente é quando eu estou longe do irmão Juvenil, né? Eu falo bem dele. Quando eu estou longe dele, eu abro a boca. Rapaz, o homem é uma bênção. Eu sei lá que ele tem os defeitos, como eu também tenho, mas ele é uma bênção. Não é mesmo? Ninguém vai fechar o olho para os seus problemas. Todo mundo tem. Sim ou não, irmão? Mas é uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus, irmãos, por essa palavra?
Ah, pastor, mas é difícil falar bem dele. Não fala nada, então, fica calado. Não fala nada, fica calado. Eu conheci o irmão Josué, que já dorme no Senhor. Alguém chegava perto dele para falar, irmão Josué, você ouviu aquilo? Vamos orar, né, irmão? Vamos orar por ele, né? Vamos orar por ele. Não falar nada, não, vamos orar por ele. Ele virava as costas e saía. Nunca vi o Josué falando mal de alguém. Nunca vi, nunca. Ele não abria a boca para falar mal. Só abria a boca para bendizer. Aleluias. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Mas como é que a gente vai para o céu falando mal do nosso irmão? Então, um vai e o outro fica. Como é que a gente vai chegar no céu falando mal de alguém? Não tem como. Não tem como. Se você fala mal de alguém, escuta isso. Você vai me dar razão. Se você fala mal de alguém, um dos dois não vai. Você entendeu o mistério? Ou é você que não vai, ou é ele que não vai. Mas o fato é que os dois não podem entrar lá. Como é que vai arrumar? Aí meu irmão, Elcio, que os irmãos conhecem, não, Telso, tem um jeito. Como é que jeito? Um fica do lado norte do Rio da Vida, o outro fica lá do sul. É uma ironia. Ele está usando uma ironia. É uma ironia. Não tem isso, irmãos. Não tem isso. Ou é ou não é. Sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Fecha os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu recebo essa palavra para mim. Senhor, me ajude a não abrir a minha boca para falar mal da sua semelhança, daquele que o Senhor criou. Tenha misericórdia da minha vida, me ajude. O Senhor conhece a minha grande necessidade, os meus defeitos e as minhas fragilidades e fraquezas, mas eu te peço, Senhor, ajude-me, abençoe a minha vida, abençoe a cada um dos teus servos, abençoe a tua igreja. Senhor, nos dá graça para que nós estejamos preparados para subir no dia do arrebatamento. Oramos em nome de Jesus.